bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, bem-vindos ao canal do Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Meu nome é Cláudia, eu sou preletora e estamos aqui juntos para participarmos da assistência espiritual dos animais. Para que possamos iniciar a nossa assistência espiritual, eu convido a todos a uma prece, onde vamos fazer a conexão com a espiritualidade maior. Então, para que possamos juntos estarmos num momento de reflexão e ligação com o alto, eu convido a todos para estarem relaxados, tranquilos, mentalizando o anjo da guarda, o mentor, amigo, sentindo a presença amorosa da espiritualidade maior, sentindo as energias curativas, as energias que possam tranquilizar, né, as nossas angústias, nossas tristezas, nos fortalecer na saúde, no bem-estar, e sentindo também a presença de Jesus, nosso irmão, nosso mestre, que, através do seu Evangelho Redentor, possamos nos orientar, possamos buscar esclarecimentos para as nossas dificuldades, nossos anseios e a nossa caminhada nesta encarnação. Unidos em nome do amor, em nome da luz, em nome da paz, nós proferimos a prece que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, Pai, livra-nos do mal, pois teu poder, o reino, a glória, para todos sempre, graças a Deus. Bem, que possamos agora, nesse instante, inspirados, né, na prece que fizemos, possamos agora refletir sobre um tema que encontramos no capítulo 17, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, nos capítulos bem-aventurados, os puros de coração, que encontramos no livro que é o Espiritismo, encontramos também um tema muito recorrente no livro dos Espíritos, um tema que fala sobre a liberdade, o livre-arbítrio, a lei da ação e reação e a nossa interação com essas leis universais. Para que a gente possa estar conversando aqui sobre esse tema tão oportuno, tão importante, eu recorri a uma leitura do Fonte Viva, onde eu encontrei, melhor dizendo, no Vinha de Luz, um item 128 que fala sobre a liberdade. E tem aqui uma orientação de Paulo, uma carta aos Gálatas, né, que está no Evangelho, no Novo Testamento, no capítulo 5, no versículo 13, que diz assim: Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-nos uns aos outros pela caridade. Servir-nos uns aos outros pela caridade.
Bem, eu acredito que esta orientação de Paulo, podemos fazer uma das inúmeras possíveis reflexões sobre o tema, devido à sua profundidade, mas que é bem conveniente para o tema de hoje, não é? Bem, para nós entendermos, né, a lei da liberdade, precisamos ter uma compreensão onde o kardecismo entende que esta lei universal todos têm direito incondicionalmente à liberdade. Alguns com alguma restrição, alguns com uma maior amplitude de fazer uso do direito à liberdade e outros, né, praticamente com uma restrição. Ou seja, a liberdade ela é relativa, nunca teremos 100% da liberdade, até porque a liberdade que ansiamos, né, ela passa também pela vontade do Pai, a direção da espiritualidade maior. Não cai uma folha sem a vontade do Pai, ou seja, a espiritualidade ela está sempre presente nas decisões, nos acontecimentos, né? E que permeiam as nossas necessidades de evolução, seja individual, seja em grupo. Mas, para que possamos evoluir, para que possamos crescer, possamos nos desenvolver, nos é concedida a liberdade parcial. Algumas criaturas, por exemplo, os nossos animaizinhos, né? Eles têm, né, praticamente não têm liberdade nenhuma, porque eles são regidos pelo instinto, para poder comer, para poder acasalar, para procriar, né? E eles aprendem conosco através da nossa condicionamento que fazemos a eles para que eles possam saber onde dormir, onde comer, como se comportar, onde eles vão aprendendo a se socializar, eles vão aprendendo pela adaptação, pelo instinto, pelo medo, pela coragem, pela vontade. É um comportamento sem reflexão, é um comportamento, é uma atitude que não passa pela inteligência humana, você é que podemos dizer assim. Existe a inteligência do animal que ela está condicionada a essas restrições do seu aparelho físico-motor e também a sua condição espiritual. Bem, por isso esses animaizinhos precisam, né, da nossa ajuda, do nosso amparo. Então, as pessoas que não podem fazer uso da sua liberdade, onde essa liberdade é mais restrita, elas dependem de nós, elas dependem da comunidade, elas dependem do grupo, não é mesmo? E temos um papel importante também para zelar, cuidar, amparar daqueles que têm restrições. Por exemplo, um jovem, uma pessoa que veio com uma condição neurológica, uma questão cognitiva, onde ele está acamado, ele mal consegue expressar os seus desejos, as suas vontades, e depende de todo um afeto, amor, o amparo materno ou dos familiares para alimentá-lo, banhá-lo, né? Então, a sua liberdade de ir e vir, a sua liberdade de se constituir em grupo, ela fica muito restrita. E depende da nossa compaixão, ou melhor dizendo, da nossa responsabilidade, não é mesmo? Portanto, para a gente falar de liberdade, nós também temos que falar de justiça divina, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos desempenhando, crescendo, vamos nos desenvolvendo intelectualmente, quando vamos também aprendendo os valores morais, nós vamos ganhando mais liberdade, mais autonomia. Mas não podemos esquecer que a liberdade ela está diretamente associada à responsabilidade. Porque, como disse há pouco, temos um compromisso, temos um dever de zelar por aqueles que dependem de nós, não é mesmo? E, portanto, essa frase de Paulo, ela vem bem ao encontro, né? Para exemplificar o que estou dizendo. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne. Aqui Paulo está nos dizendo, a nossa liberdade, ela não deveria ser usada para dar vazão aos nossos prazeres, para que ela não seja usada exclusivamente para alimentar o meu egoísmo, o meu egocentrismo, para futilidades, né? Para eu estar fazendo dela o uso do poder, né? De estar fazendo disso
um sofrimento para as pessoas que dependem de mim, seja um líder, seja um chefe, seja um pai, né? Que essas pessoas que são subordinadas não sofram a tirania das pessoas que detêm liberdade, porque quem detém liberdade tem também poder, não é mesmo? Então, não usar esta liberdade em relação à carne nos diz também o que devemos fazer nessa expressão de Paulo. Serve-vos uns aos outros pela caridade. Então, nós devemos fazer o uso da liberdade para fomentar, para desenvolver a caridade, né? Enfim, o uso desta liberdade, ela tem que permear a decisão de fazermos o bem ao outro. A minha atitude, ela deve sempre refletir se aquilo que eu estou fazendo está prejudicando, está causando sofrimento, primeiramente para mim, por exemplo, o ato de fumar, e se eu estou trazendo, né, um prejuízo à minha saúde. Posso estar fazendo mal também ao meu parceiro, se, por exemplo, a minha irritação, a minha intolerância, eu fico esbravejando, né, e eu estou afetando a minha relação afetiva. Ela pode estar afetando a minha comunidade, uma pessoa que é maledicente, ela faz uso da liberdade para expressar, né, falando mal das pessoas ou promovendo intrigas. Se eu faço uso da liberdade indevidamente em relação à sociedade, poluindo rios, estragando a natureza, destruindo ou prejudicando algumas obras, como a gente está vendo nesse momento, né? Atitudes de vandalismo. Então, o nosso uso da liberdade, se ele está desviado da construção, da paz, de promover o nosso bem-estar coletivo, né? Então, essa nossa liberdade, ela está mais a serviço da carne e não a serviço da caridade. Então, convém a gente refletir o que estamos fazendo, como fazemos uso da nossa liberdade. Nós estamos promovendo o bem? Eu estou trazendo a minha indignação, a minha insatisfação, os meus direitos, sem promover a violência, sem promover consequências danosas à sociedade ou às pessoas, né? Que caminhos eu busco para fazer uso dessa liberdade, né? Eu uso a liberdade para fazer pensamentos construtivos, ou fico salientando as minhas angústias, ampliando as minhas amarguras com pensamentos negativos. Veja, são uma infinidade de exemplos que a gente pode estar juntos aqui refletindo sobre o uso uso, né, da nossa liberdade. E esse livre-arbítrio, quer dizer, depende de mim, né, ter esta ação, né? Há também a questão de, como eu disse, esse livre-arbítrio ele está ligado à responsabilidade. E todos nós ainda temos uma parcela, infelizmente, de ainda sermos crianças infantis que pensam só em si mesmos, sem se preocupar com o outro, e que não quer ser amputado as responsabilidades. Então, a gente quer ser exonerado das nossas responsabilidades para mergulhar nos delitos, para mergulhar nos prazeres, né? Seja o exagero na mesa, sejam os vícios, né? Seja o exagero do sexo, quando isso traz sofrimento para mim e sofrimento para o outro, né? Quando eu não faço uso sem estar atento das consequências, porque eu não quero sofrer as consequências. Mas aí nós temos uma lei, a lei da ação e reação, que é uma lei universal, que nós vamos colher o que plantamos, né? Então, tudo aquilo que eu emiti, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu provoquei no outro, de alguma forma, ele retorna como um bumerangue para nós. Talvez não no mesmo momento, talvez não no tempo presente, não imediatamente, mas de alguma forma isso retorna para todos nós. E é dessa forma, através da lei da ação e reação, que vai sendo promovida a justiça divina, o equilíbrio e também o nosso aprendizado, né? Porque estamos todos aqui aprendendo, ainda suscetíveis aos prazeres da matéria, suscetíveis ainda ao nosso orgulho, à nossa vaidade, né? Principalmente quando provocados por situações que a vida se encarrega.
não é mesmo? São as provas, né, que acontecem conosco. É o que a gente também diz sobre a miopia terrena, né, nos fala Emmanuel, né? A miopia terrena seria no sentido de que eu quero a salvação, eu quero estar livre, uma vantagem imediata, sem o ônus das minhas responsabilidades, dos meus delitos, sem os ônus das consequências dos meus pensamentos, né? E das minhas atitudes, né? Preferimos a liberdade com tirania ou preferimos a liberdade com compaixão? Todos nós rogamos a compaixão divina no momento que estamos fragilizados, no momento onde a espiritualidade se encarrega de nos dar oportunidade de reflexão e aprendizado, né? Mas quando nós rogamos essa compaixão, rogamos o auxílio do alto, muitas vezes a espiritualidade atende às nossas necessidades e não aos nossos desejos. Então, às vezes, aquilo que a gente está pedindo para que a gente possa aprender a lição, que a gente possa se ressarcir do ônus causado, que a gente possa compreender o momento difícil que estamos vivendo, nós recebemos uma doença, um desemprego, né? Estamos surpresos com experiências, com situações inesperadas que parece que estão agravando o nosso sofrimento. Quando refletimos e estamos conscientes dos acontecimentos e fazemos uma retrospectiva, nós podemos muitas vezes entender que não é um processo punitivo divino, ao contrário. É a lei da reação que retorna a nós aquilo que semeamos. Então, por exemplo, né, indevidamente nós comemos muito, não fazemos dieta, negligenciamos medicamentos, não queremos ir ao médico, não aceitamos qualquer restrição e, com o tempo, ficamos pegos de surpresa quando vem o diagnóstico de uma doença que tem consequências com restrições, né, muito sérias para todos nós, trazendo angústia e dor, né? Mas a misericórdia divina sempre presente, mesmo sabendo da nossa invigilância ou da nossa pequenez, mesmo nessa situação seremos amparados, né? Acolhidos na nossa dor. Bem, então o tema que tínhamos para estarmos trazendo aqui sobre o livre-arbítrio, né? Fica então a mensagem da importância, né, de nós estarmos vivendo experiências que exigem que nós façamos reflexões sobre as escolhas que fazemos, porque são através dessas experiências que a gente vai ampliando a nossa consciência, avaliando os acertos, os erros, vamos conquistando ou construindo a nossa maturidade espiritual, né? Diferentemente de outras religiões que acreditam que a salvação se faz mediante a promulgação de alguma palavra, né, ou algum ritual, nós entendemos que a nossa salvação ela se faz com a nossa caminhada, com a nossa construção, com o cair e levantar, com a nossa conquista. E sermos merecedores do mérito de construirmos a nossa salvação, construirmos a nossa evolução espiritual. Estamos sempre, então, presentes, participantes, ativos nessa busca de ampliarmos, né, cada vez mais a consciência espiritual da nossa responsabilidade individual, espiritual, né, social, para conosco, para com o universo, para com a natureza, não é mesmo? E com os nossos queridos também animais que estão sempre conosco juntos, nos acolhendo, nos amando, estão sempre nos acalentando, né, minimizando a nossa dor. Bom, tema para essa preleção é chegado o momento de partirmos para o nosso passe virtual. Convido então a todos a colocarem a sua água para que possa ser fluidificada, aconchegarem o seu animalzinho, que possam estar presentes de corpo e alma e juntos fazermos as nossas vibrações finais.
Rogando então, primeiramente, pelo planeta Terra, pelas pessoas que sofrem e padecem da matéria do espírito, pelos países que estão em guerra, ainda no século XXI, que possamos vibrar pela paz no Brasil, pela consciência dos homens, para que haja maior consciência das nossas responsabilidades na construção da pátria do Evangelho. Vibramos pelas nossas famílias, nossos cônjuges, pessoas queridas, familiares, especialmente as pessoas que ainda não encontraram o amor, a luz, e tiranos que ainda se colocam, se mostram, possam encontrar na compaixão a solução dos seus males. Que possamos rogar por nós mesmos, pelo nosso animalzinho querido de estimação, rogando saúde, amor e paz. Que nos dias difíceis que estamos vivendo, que não nos falte a coragem, a perseverança, a esperança e a paz. Obrigada pela oportunidade, até uma próxima preleção.